Olha, nós teremos naturalmente assuntos mais leves ao longo do dia. O nosso compromisso é com a informação e com tornar o seu dia melhor também. Mas, infelizmente, nós não podemos começar o programa de hoje sem tratar desse assunto. Nós tivemos o registro ontem na Orla de Atalaia, do afogamento de 3 menores. 3 garotos que estavam na praia. Eu fui pessoalmente acompanhar essa história. Você vê imagens aí do Mar de Aracaju ontem, como ele estava revolto, de fato um mar bastante agitado. Imagens também do trabalho de ontem à tarde do Corpo de Bombeiros, que empreendeu todos os esforços necessários para a localização desses jovens. A informação que nós temos é que esses jovens teriam desaparecido por volta de 12h40. 12h30, 12h40, esses jovens teriam desaparecido no mar. Haviam guardas-vidas ali já na faixa de areia da praia que foram imediatamente acionados. Esses guarda-vidas foram até o mar, entraram de imediato, mas de cara, gente, é bom que se frise isso, apenas conseguiram visualizar o garoto mais jovem, o de 12 anos. Eles localizam o garoto de 12 anos, eles conseguem resgatar o de 12 anos, que foi encontrado no estado já considerado grave de afogamento. Ele estava com espuma na boca, desacordado, mas os bombeiros empreenderam todas as técnicas de salvamento necessárias para que o garoto ele recobrasse a consciência. O SAMU vai até o garoto, busca o garoto, leva ao hospital e a informação que nós temos é que esse garoto ele está bem. No entanto, os outros dois, de 14 e 16 anos, continuam dentro do mar porque não foram localizados. Para se ter uma ideia, as equipes do Corpo de Bombeiros não conseguiram nem visualizar esses 2 garotos, de 14 e 16, quando resgataram o de 12 anos. Então a situação é de fato muito preocupante. As buscas foram encerradas ontem por volta das 6 horas da noite e estão sendo retomadas hoje pela manhã. Muita expectativa, viu? Especialmente porque o de 12 que foi resgatado, o de 14 que ainda estão no mar são irmãos, o de 16 é amigo deles. Então é uma grande expectativa, fica aí todo o nosso sentimento para que essa família consiga se confortar ao longo desse processo. E ao vivo nós vamos com a Aline Aragão, a nossa repórter, que está neste momento no mar da Orla de Atalaia para atualizar como estão as buscas e atualizar toda essa situação. Aline, imagino que o Corpo de Bombeiros já retomou os trabalhos, mas que trabalho está sendo realizado neste momento, amiga? Bom dia. Oi, Lucas, bom dia a você que assiste ao Balanço Geral, um episódio lamentável. Ontem era comemorado o Dia Mundial de Prevenção a Afogamentos e a gente tem aí esses 2 casos, 2 meninos desaparecidos. Você pergunta sobre as buscas reiniciaram no comecinho da manhã, quando nós chegamos aqui à Praia da Atalaia, nós pegamos ainda as equipes saindo para o mar. Nesse momento você pode observar na tela uma moto aquática com 2 bombeiros, eles já saíram daqui, já foram até o Mosqueiro, já estão retornando. Há também uma outra equipe com moto aquática também no mar fazendo essas buscas. Eu vou conversar com o coronel Jairo Cruz, do Corpo de Bombeiros, para falar que momento é esse de buscas, quantas equipes, como é que está nesse momento as buscas por esses 2 garotos. Coronel, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Lucas, e todos que nos acompanham neste momento. As buscas que foram cessadas, Aline, no dia de ontem, por volta das 18h30, foram retomadas hoje, por volta das 6 horas da manhã, ou seja, nas primeiras horas. O Corpo de Bombeiros já deu aquela resposta imediata. O Tenente-Coronel Márcio, comandante do grupamento de busca e salvamento, prontamente acionou suas equipes, onde 6 horas da manhã já estivemos aqui, já retornamos nosso trabalho. As buscas continuam para que possamos localizar esses 2 adolescentes que estão desaparecidos desde o dia de ontem, infelizmente, neste fato lamentável que aconteceu nesta terça-feira 25. Sim, conseguimos resgatar o adolescente de 12 anos, desacordado, inconsciente, afogamento de grau 4, precisou sim ser reanimado, atendimentos pré-hospitalares mais avançados. As nossas guarnições de Corpo de Bombeiros com o SAMU, diga-se de passagem, com o SAMU, foi que realizou esses procedimentos. O adolescente retomou a consciência. Interessante, Aline, que no momento que ele retomou a consciência, ele só perguntava: cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Ele me salvou. Isso porque o Guilherme, de 12 anos, que foi o garoto resgatado e com vida, né, a informação que a gente tem aqui, ele está bem, é irmão do Gustavo, um dos que está, né, são 2 desaparecidos, o Gustavo, não recordo o nome do outro, acho que Breno, o Bruno.
de 14 e 16, e o Guilherme é irmão do Gustavo, que está desaparecido. E ele diz então que o irmão salvou ele. Sim, tudo indica que, segundo o relato do Guilherme, o irmão de 14 anos, Gustavo, foi quem deu a vida para salvá-lo. Então, ele deu a vida, salvou o irmão, mesmo quando o corpo... Foi o tempo suficiente para que o corpo de bombeiros, que também ia passando no local naquele momento, conseguisse chegar até o Guilherme e resgatá-lo ainda com vida, mesmo desacordado. Então, podemos dizer que, segundo os relatos, sim, o irmão deu a vida para salvar o Guilherme. Que depoimento forte, coronel. Aí eu aproveito para lhe perguntar, o senhor conversou, nesse momento, outra equipe do Corpo de Bombeiros chegando aqui à praia. O senhor teve a oportunidade de conversar com um professor, era um professor de artes marciais, um professor de capoeira, se não me engano, que estava aqui com os garotos em atividade. Eles pararam para dar um mergulho, para tomar um banho, quando aconteceu esse acidente. O senhor teve a oportunidade de conversar com ele, com o próprio Guilherme. Eles relataram como tudo aconteceu? Foi o Guilherme que começou a se afogar e os outros entraram para socorrê-lo? Sim, podemos dizer que nossas equipes, as guarnições que ficam de plantão aqui na areia, fizeram o primeiro contato, isso é natural, porque são as equipes de plantão, fizeram o mesmo contato com o responsável, que seria um professor de capoeira, que estava no momento aqui de aula e de lazer. Foi no momento que essas crianças resolveram tomar um banho, algo natural de frequentar a areia e logo em seguida frequentar o mar, porém tinha uma bandeira de sinalização no local informando que existia risco de afogamento. E locais que existe risco de afogamento, você tem duas opções, Aline. E você que está nos acompanhando, ou você permanece à margem da praia, ou você procura outro local para praticar aquele momento de banho, aquele momento de lazer. Como isso não foi seguido, adentraram muito ao mar e aí nós só podemos supor possíveis causas. O mar ontem estava muito agitado e muitas ondas altas, então pode ter sido uma das causas, terem sido pego por um valão, uma correnteza e ninguém sabe se esses garotos realmente dominavam a prática de natação. Eu pude ver, Lucas, a reportagem que você fez ontem, deu para perceber sim essa situação do mar, o mar revolto, bastante agitado. A gente observa aqui também o mar ainda agitado na manhã, mas ontem estava bem pior, inclusive com essa sinalização, com a bandeira sinalizando para o perigo. Infelizmente, algumas pessoas acabam não respeitando essa sinalização e acidentes como esse, as tragédias, né, acabam acontecendo. Sim, infelizmente, quando você não respeita essas orientações de segurança, essas tragédias podem acontecer. O mar muito agitado ontem, hoje continua muito agitado, mas estava muito agitado ontem. Mas essas orientações de segurança, Aline, são fundamentais. Respeitar a sinalização, por exemplo, bandeiras indicando risco de afogamento, você deve permanecer na margem. Muito interessante, só mergulhar, frequentar locais de banho. Quando eu falo locais de banho, não é só praia, Aline. Rio, riacho, balneários, esses locais sempre supervisionados por guarda-vidas. Não existindo a presença de um guarda-vida, procure informações com nativos da área, pessoas que trabalham no local, funcionários de bares, restaurantes, proprietários, pessoas que moram no local, para saber como aquele balneário se comporta. São águas calmas, são águas profundas, são águas rasas, são detalhes que certamente poderão salvar sua vida. Coronel, ontem nas buscas, alguns questionamentos, né, vieram para a nossa equipe, para a nossa produção da reportagem da TV Atalaia em relação à utilização do GTA, que o GTA não foi utilizado nas buscas ontem. Qual o motivo? O senhor tem essa informação? Quantas equipes, quais equipes, né, trabalharam, né, nessas buscas ontem? Eu lembro que na reportagem, inclusive do Lucas, eu observei a presença de um drone, as motos aquáticas também, mas tem algumas pessoas, familiares, falando sobre a ausência do GTA. Qual a informação que o senhor tem sobre a aeronave? Sim, primeiramente pedir licença aos amigos do grupamento tático aéreo para falar sobre o grupamento deles. A informação que foi passada para o Corpo de Bombeiros foi que a aeronave está em manutenção, uma manutenção ordinária, assim como qualquer aeronave, qualquer veículo, ela também precisa parar para fazer a manutenção. E quando ela para fazer a manutenção, não há como acioná-la. Isso é fato. Isso é a informação que chegou até o dia de ontem para o Corpo de Bombeiros. Quanto aos drones, nós tivemos um problema técnico. Os mesmos chegaram até aqui à praia, tentamos levantar voo, vamos assim dizer, com os drones, mas tivemos um problema técnico, inclusive de internet, visto que aqui na faixa de areia há necessidade de receber um código e é muito difícil a internet aqui na faixa de areia, isso também é natural, então nós tivemos problemas técnicos em relação aos drones. A aeronave está em manutenção, porém,
outros meios estão sendo utilizados para que o resgate aconteça e, se realmente essas crianças afogaram, perderam suas vidas, para que os corpos sejam encontrados. O Corpo de Bombeiros não para, independente da aeronave estar em manutenção ou não. E sobre o drone, a gente tem registrado desde a semana passada que Aracaju tem recebido aí ventos costeiros, né, ventos fortes, que aí inviabiliza inclusive a utilização de drones, né, por esses dias. Outra informação que acho que é relevante a gente falar também é que quando a guarnição chegou e fez o primeiro atendimento ao garoto de 12 anos, já não visualizavam mais os outros dois, eles já tinham desaparecido, né? Então as equipes saíram em busca, mas acredito que mesmo o GTA ou o drone já não iria visualizar, porque eles já tinham submergido, já tinham desaparecido aqui na Praia da Atalaia. Sim, muito importante sua colocação, Aline, muito importante mesmo. Tudo aconteceu muito rápido, o mar muito agitado, certamente presenças de correntezas fortíssimas. Essas ferramentas, vamos assim dizer, aeronaves, drones, são muito importantes, mas se estiverem operando, são de grande valia, vai ajudar bastante, visto que o resgate é um conjunto de ações, mas dificilmente eles seriam visualizados porque tudo aconteceu muito rápido e eles foram tragados pela água. E no momento de afogamento, o corpo desce. Só depois de 24 horas ou mais é que esse corpo vai ser, vamos dizer assim, levado à margem da praia para que seja feito o resgate. Então, a aeronave naquele momento é importante, o drone é importante, frisamos a importância de ambos, mas dificilmente iriam localizar naquele momento, no momento exato do afogamento. O senhor pode falar com mais propriedade? O afogamento ele acontece de forma muito rápida, né, em questão de minutos. Exatamente, em questão de minutos. Principalmente para pessoas que não têm a prática de natação. Daí é importante que cada ser humano saiba nadar um pouco. Então, se você pega por uma correnteza, não sabe nadar e entra em pânico, ou seja, não mantenha calma, o pânico só leva a atitudes desesperadas. Se você geralmente vai nadar contra a correnteza, vai cansar muito rápido, vai ser tragado pelas águas, vai afundar e, infelizmente, pode se tornar outra vítima. O interessante é, se for pego por uma correnteza, um valão, manter a calma e acenar para o socorro. Se for nadar, nade diagonalmente a esta correnteza, procurando as margens do rio, do mar ou qualquer outro balneário. E se você presenciar uma vítima de afogamento e não tem a prática, não tem o treinamento devido, o máximo que você pode fazer é jogar um objeto flutuante para que aquela vítima possa se apoiar e aguardar o socorro devido, pois se tentar socorrer sem um treinamento, certamente se tornará outra vítima também. Uma coincidência lamentável, né? Esse caso acontece exatamente no Dia Mundial de Prevenção a Afogamentos. Eu aproveito para destacar aqui os números, viu, Lucas? De 1º a 25 de julho, a gente tinha 23 casos aqui no estado, 25 casos, Coronel, 25 casos, o número já ultrapassando aí o número registrado em todo o ano de 2022, ou igualando esse número, um número alto que preocupa, né? Preocupa bastante porque essa retomada da economia, as pessoas parecem estar muito querendo recuperar o tempo perdido, é o que parece na prática. Porém, nós registramos no ano 2022, durante todo o ano, 25 óbitos por afogamento. Nós estamos aqui um pouco mais da metade do ano 2023 e já registramos o mesmo número de afogamentos do ano passado. Se confirmados esses 2 óbitos, no dia de ontem, aí já vamos ultrapassar, vamos para 27 óbitos por afogamento. São números realmente considerados altos, que acende o sinal de alerta para todos nós, inclusive Corpo de Bombeiros. Uma coincidência lamentável. Coronel, além dessas equipes que estão aqui na praia, como estão distribuídas as equipes nas buscas na manhã desta quarta-feira? Olha, as equipes da praia, essas escaladas agora no início da manhã são equipes extraordinárias, excepcionalmente, mas todo o Corpo de Bombeiros está empenhado nas buscas, está sob aviso, inclusive nossos 8 grupamentos distribuídos estrategicamente por todo o estado, inclusive o nosso 2º subgrupamento de bombeiro militar localizado aqui na Orla da Atalaia. Coronel Jairo Cruz, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo uma atualização sobre esse caso lamentável, um episódio lamentável de afogamento de 2 adolescentes, 2 crianças, 14 e 16 anos, o de 12 anos foi resgatado com vida, mas infelizmente esses outros 2 aí, o Corpo de Bombeiros já não trabalha com a hipótese de localizá-los vivos, né, por conta desse tempo aí, foi ontem no começo da tarde, a gente já está na manhã da quarta-feira, e então as buscas continuam até a localização desses meninos. Lucas. É isso, Aline. Tem que continuar mesmo, a gente fica na expectativa. Obrigado pelas informações, obrigado também ao Tenente Coronel Jairo, que sempre muito disposto, conversa conosco. Ontem, né, ao vivo, estava comigo à noite
e hoje, pela manhã, já está novamente trazendo as informações, participando aqui com a gente, o que é muito importante. E olha só, me chamou a atenção muito nesse caso o fato de que nós temos dois irmãos envolvidos, né? Os dois mais jovens, de 14 e 16 anos, o de 14, o Gustavo, o de 12, aliás, os dois mais jovens de 12 e 14, né? O de 12 é o Guilherme, o de 14 é o Gustavo, o de 16 se chama Breno, mas Gustavo e Guilherme, eles são irmãos. E eu não tinha ainda tido acesso a esse relato que trouxe agora o Tenente Coronel Jairo, de que quando o Guilherme, o mais novo, ele é retirado do mar e ele recobra a consciência, imediatamente ele pergunta pelo irmão. Ele diz, cadê meu irmão? Foi ele que me salvou. Então você imagine que situação. O irmão mais velho, de 14 anos, muito provavelmente deve ter dado suporte para que o de 12 fosse para uma área mais rasa, uma área mais próxima da faixa de areia. E nesse movimento também ali, talvez, do esforço físico que teve que fazer, acabou sendo tragado pelo mar e não conseguiu mais voltar. E aí nós temos duas famílias, a família do Breno e a família do Gustavo e do Guilherme. A família do Gustavo e do Guilherme está dividida em dois sentimentos, porque ao mesmo tempo que comemora a vida do Guilherme, que está no hospital nesse momento, e as informações que nós temos é de que ele está bem, também está na expectativa para que o Gustavo seja encontrado. E ontem eu conversei com a dona Marileide. Gente, dona Marileide ontem, ela não saiu da praia por um minuto só. Desde que ela recebeu a informação de que seus filhos eles tinham se afogado, ela correu até a praia, foi até a praia e ela permaneceu lá até o último instante das buscas do Corpo de Bombeiros pela expectativa de que o Gustavo também fosse localizado e até o Breno, que era amigo dos outros dois e amigo da família, era conhecido de todos, fossem retirados Gustavo e Breno do mar. Eu conversei com ela e ela foi muito clara ao dizer que o próprio Corpo de Bombeiros orientou a ela que ela se preparasse também para o pior. Vamos acompanhar o que disse a dona Marileide. Eu estou com o coração apertado, daquele jeito. Mandaram eu se preparar para notícias boas e notícias ruins. E a senhora está tentando se preparar naturalmente? É. Mas eu queria os dois vivos, né? É o que todos nós queríamos. Agora, lógico que a gente não tem nem como comparar o nosso desejo, né, de querer que os dois estejam vivos com o da mãe. É um sentimento muito maior, um sentimento muito mais profundo. O que a gente pode aqui é desejar força a essa família nesse momento que é de muita expectativa. E é necessário ter muita força. É uma expectativa gigantesca, fica aquela apreensão, aquela insegurança, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas no momento certo, tudo vai se ajustar e tudo voltará ao seu lugar. É isso que a gente espera.